Boa noite àqueles que ainda não saudei nesta noite. Seja bem-vindo, Deus abençoe. E antes de nós lermos a palavra que vai estar lá em Ezequiel 37, eu gostaria de falar algo com você nesta noite, algo maravilhoso, já que nós estamos vivendo o ano do sobrenatural aqui na nossa igreja. Nós tivemos uma semana abençoada aqui, de oração, de consagração, e ontem mesmo, foi uma noite linda, uma noite maravilhosa, onde 4 vidas se renderam ao Senhor, se entregaram ao Senhor aqui nesta noite. Deus faz algo sobrenatural. Talvez nós queremos ver, como eu falei aqui ontem, talvez nós estamos querendo ver algo muito sobrenatural, como nós vamos ler o texto desta noite, em que Deus leva Ezequiel ali no Vale dos Ossos Secos, e fala para ele profetizar vida sobre aqueles ossos. Nós talvez queremos ver algo extraordinário assim, mas só o fato de Jesus ter estendido a mão para você, para mim, para nós, e nos chamar a viver esse novo com Ele, essa nova vida com Ele, algo diferente com Ele, isso já é extraordinário em nossas vidas. Já falo como se fosse maravilhoso, é bom demais viver na presença do Senhor. E antes de falar o texto aqui, eu gostaria que você colocasse para mim, Rogério, sobre a escola de líderes, o Eli. Aproveitar que agora está bem cheio aqui, só para poder avisar que no início eu vi que tinha pouco, agora tem bastante gente. Aqui, tá? Nossa escola de líderes. As inscrições vão até o dia 23, tá? Se você quiser, a turma do Cresça, Maturidade Cristã, aqueles que já se batizaram, comigo lá, estão aí, é o Cresça, Imersão, a visão da igreja com o pastor, e o Descubra, aula de batismo, a gente que dá também aula de batismo, e o ACOM, esse pessoal que está do coletezinho preto aí da recepção, se você quiser fazer também, essa escola de líder está aberta, o início das inscrições estão ali, se você acessar o nosso QR Code ali, você vai pegar todas as informações necessárias que você tem para fazer as inscrições, para poder estar também junto com a gente que contribuindo, trabalhando aqui na obra do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe, então. Vamos lá. Vamos ler o nosso texto. Você pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37, por favor, do 1 até o 14. Amém? Ô misericórdia. Amém, Louvado seja Deus. Vamos lá, então. A mão do Senhor estava sobre mim, disse Ezequiel, e o seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, em que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentre os mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então
ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa ouvir um texto desse, sabendo que Deus, poderia fazer por si só todas essas coisas, mas em toda a Bíblia que a gente lê, Ele quer sempre usar a gente, Ele quer sempre usar alguém que Ele chamou para fazê-lo, A pergunta nessa noite é o seguinte: você já experimentou algo que parecia completamente impossível para você, mas de repente algo sobrenatural aconteceu e mudou tudo? O que você faria se soubesse que Deus pode soprar vidas nas áreas mais secas da sua vida? Hein? É para a gente pensar, é para a gente analisar, para a gente refletir a respeito disso aí. Ezequiel foi levado a esse vale de ossos secos, repleto de ossos secos, porque esses ossos secos representavam a nação de Israel. A nação de Israel já estava sem vida, a nação de Israel estava em completa destruição, em completa desesperança. E em meio a essa visão aterradora, Deus fez uma pergunta profunda: poderão viver esses ossos? Interessante que ele fez essa pergunta a Ezequiel, e Ezequiel respondeu: Senhor, só tu o sabes. Palavra sábia, quando Ezequiel fala algo assim. Mas o importante a pergunta não era, na realidade, um questionamento sobre as possibilidades humanas ali, mas uma oportunidade de Ezequiel alinhar o poder sobrenatural de Deus com a sua vida ali naquele momento. Eu estava lendo esse texto e eu estava também refletindo no texto, talvez pode assim não ter muita semelhança, mas tem algo parecido, que quando Jesus chegou, por exemplo, nós vemos a diferença de Ezequiel respondendo para Deus a respeito do que Deus podia fazer, que ele disse: Senhor, só tu sabes. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, e realmente Ele o sabe. Mas quando Jesus perguntou, isso foi Deus falando com Ezequiel, mas quando Jesus perguntou, quando Jesus falou para Marta que Ele ressuscitará, a Marta falou o que para Jesus? Falou: não, Senhor, eu creio, tu sabes. Ela falou o quê? Não, Ele vai se ressuscitar no último dia. Ou seja, a esperança dela naquele momento, não era para agora. Eu digo assim que ela não estava totalmente alinhado com aquilo que Jesus estava falando naquele momento para ela ali. Mas Ezequiel estava alinhado com o poder de Deus ali naquele momento. E quando Deus pergunta algo, Ele não está pedindo uma resposta limitada nossa, Ou seja, Ele está pedindo que nós compreendamos aquilo que Ele quer fazer. Ele está nos convidando a ver com os olhos da fé, a liberar a sua palavra que gera vida. A visão de Ezequiel não era apenas sobre Israel, mas sobre cada um de nós. Aonde na nossa área não tem vida, Deus quer soprar vida, Deus quer trazer a vida novamente aquilo que está seco. Eu estava lendo e achei interessante o texto, porque o texto fala 3 vezes sobre os ossos que estavam muito secos. Isso me faz refletir, porque um osso, quando ele está muito seco, você já não tem mais código genético nenhum no osso. Ele está totalmente seco, ou seja, o DNA. Você vai tentar tirar um DNA de um osso muito seco, você não vai encontrar. Mas um osso ainda que tem pouco tempo que esteja enterrado ou que esteja morto, você ainda vai encontrar o código genético nele ali dentro. E eu achei interessante isso, porque ele frisou muito bem, ou seja, está totalmente arrasado, está totalmente acabado, mas Deus prova que mesmo que as coisas estejam totalmente desesperadoras, mesmo que esteja totalmente sem possibilidade,
a possibilidade, porque Deus está promovendo isso, Deus está falando. Deus chamou Ezequiel, mostrou para ele. Achei interessante que Deus levou Ezequiel como se ele estivesse. Você viu quando João, esteve lá em Apocalipse, quando João teve aquela visão toda ali, foi semelhante a isso, que Deus levou Ezequiel nessa visão. Aí ele vê esse vale dos ossos secos, aonde ele anda, Deus leva nos 4 cantos, porque eram numerosos os ossos secos ali naquele lugar. E o interessante é que depois de Deus formar todas as coisas ali, ele formou os ligamentos, formou os ossos, formou os tendões, os músculos, etc. e tal, e por final ele soprou vida sobre aqueles homens, sobre Israel. Se você vai ver lá em Gênesis, quando ele criou o homem do pó da terra, a primeira coisa que ele fez, do barro, ele fez o quê? Soprou o sopro de vida, para que nós pudéssemos viver. Ou seja, Deus permitiu que as coisas todas acontecessem ali, para que Ezequiel visse o poder e provasse do poder de Deus naquele momento. E é isso que ele está, nos convidando nesta noite, a provar disso que ele quer fazer, que ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel às vezes andava desviado, o povo de Israel andava desobediente, e por sua desobediência, eles pagavam um preço muito alto, e o preço foi muito alto, mas quando eles se alinhavam com o poder de Deus, quando eles se alinhavam com Deus, quando eles buscavam com Deus, quando eles reconheciam a soberania de Deus, aí sim o povo caminhava, mas caminhava firme, caminhava forte, porque Deus estava com ele, Deus andava com ele em todo o tempo ali. A visão que Ezequiel tinha, ou seja, sobre esses ossos secos, que os ossos secos trazia vida, Deus fez trazer vida, e restauração para essa vida, para esse pessoal. Deus está nos desafiando a entender o sobrenatural, ou seja, não se limitar a eventos grandiosos, como eu falei aqui no início, talvez nós estamos querendo ver algo assim semelhante, muito grande acontecer, Vamos lá no cemitério, nós vamos orar e todos eles vão levantar lá, não é isso. O sobrenatural de Deus é quando nós permitimos Deus abrir a nossa mente, a nossa visão espiritual, para entender aquilo que Ele quer fazer em nosso meio, em nossas vidas. E aquilo que nós vimos aqui ontem, durante a semana toda, nós passamos aqui nesse período de oração, buscando a Deus, intercedendo a Deus e se derramando diante de Deus. E chega ontem, Deus mostrou para nós o sobrenatural dEle, que são vidas na presença do Senhor. Isso que é importante nesses dias lindos e maravilhosos, porque mais importante é que uma vida seja salva, do que um milagre desse aconteça simplesmente com alguém que já é cristão. Vocês concordam comigo? Porque quem já é cristão conhece a Cristo. Eu sei que é maravilhoso, não estou discordando disso, mas é muito melhor, é muito mais lindo quando alguém se entrega a Cristo, que vai conhecer verdadeiramente a essência de Cristo. Israel estava, por exemplo, num cativeiro, sem esperança, e Deus mostrou a Ezequiel uma visão simbólica do estado espiritual do seu povo. Os ossos secos representavam a morte, desolação, mas o Espírito de Deus estava prestes a fazer uma virada sobrenatural ali naquele lugar. Deus ordena que Ezequiel profetize, e assim os ossos começam a se unir. Pele, carne, começam a ser cobertos aqueles corpos. E Deus traz o sopro depois do Espírito sobre aqueles ossos. E essa ação sobrenatural de Deus é uma demonstração do seu poder para transformar situações que parecem irreversíveis, E Ele é capaz de fazer o impossível se tornar possível, se tornar realidade, trazendo restauração e vitória de uma forma que só Ele pode fazer. Coisas que só Deus pode fazer. Ó soberano, Tu sabe. E Deus mandou que ele profetizasse. Veja bem, uma coisa tão grandiosa dessa, eu fico interessante como Deus nos ama e como Deus quer nos usar. Se nós estivermos alinhados realmente com Deus, se nós estivermos buscando ao Senhor, nós não podemos, eu até notei aqui, que para vivermos o sobrenatural, nós devemos sair do raso e mergulhar mais fundo, na profunda intimidade com Deus, para viver o sobrenatural. Porque eu acredito que nós
num negócio desse aí, talvez nós até nos assustaríamos, se nós não estivéssemos alinhados com esse sobrenatural de Deus. Por isso que nós devemos buscar a face do Senhor todos os dias, para viver o novo de Deus que Deus tem a fazer nas nossas vidas. E Ele quer fazer o novo. A primeira coisa que eu quero tratar nesta noite, sobre o sopro sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus começa com a palavra de Deus. Ezequiel 37, 4 a 6. Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O poder sobrenatural de Deus começa com a sua palavra, e é por meio dela que ela traz vida e transformação. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que a palavra de Deus tem o poder de criar, renovar e restaurar a todos. Em Isaías 55 ele diz, por exemplo, 11, Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes ela prosperará naquilo a quem a enviei. Amém? Palavras maravilhosas. E o interessante é que Deus poderia ter feito aquilo sem simplesmente usar Ezequiel, sem falar Ezequiel, né? Senhor, tu sabes o que o centurião foi falar com ele lá, e o seu servo estava doente em casa, e ele falou o que para Jesus? Senhor, se tu disser uma palavra, o meu servo será curado lá onde ele está, né? Ou seja, eu não preciso levar o Senhor lá, eu não preciso que o Senhor me mande impor as mãos lá, mas uma palavra do Senhor e ele será curado, né? E Jesus viu tamanha fé naquele homem, porque ele creu na palavra de Jesus. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós creamos nele, né, em todo o tempo. E para que o sobrenatural aconteça, precisamos permitir que a palavra de Deus entre em nossas vidas, da mesma forma que entrou naqueles ossos ali, né? A mesma palavra que criou o mundo lá em Gênesis 1, né? E que pode transformar a nossa realidade, como afirmou a W. Tozer. A palavra de Deus é mais eficaz do que todas as forças naturais combinadas deste mundo, né? Nós podemos conhecer todas as forças combinadas desse mundo, as 4 estações do ano, mas a palavra de Deus é mais poderosa do que todas as coisas, porque Ele é o Criador, foi Ele quem criou todas as coisas, né? Inclusive nossas vidas. Estamos permitindo, com sinceridade, que a palavra de Deus transforme as nossas situações, ou estamos, às vezes, ouvindo vozes desesperadoras, vozes de desesperanças? Às vezes você está ouvindo alguém do teu lado, né? Você está lá com um ânimo, chega alguém do teu lado e fala algo que te desanima, né? Mas Deus é esperança. Nós devemos ouvir a voz de Deus, porque Deus traz esperança sobre as nossas vidas. Não devemos viver simplesmente ouvindo vozes, né, que atrapalham, que perturbam a nossa mente, ok? E o sobrenatural, ele desafia o impossível também, né? Ezequiel 37, de 7 a 10. Quando Ezequiel profetizou, os ossos começaram a se unir, a carne e a pele cobriram o corpo, mas ainda faltava algo, o espírito de vida. O que parecia impossível se tornava uma realidade diante do poder de Deus. Muitas vezes olhamos para as nossas situações com olhos humanos e concluímos que são irremediáveis. Mas quando Deus age, o impossível se torna possível. Amém? É isso que quando Deus age, o impossível se torna possível. Muitas das vezes nós estamos ali desesperançosos, né? Sem esperanças nenhuma. Mas quando Deus age, o impossível se torna possível. E não precisa ser algo tão esplendoroso assim, como ossos novamente se reviver na sua vida. Mas algo que você está passando, algo que você está vivendo nesta noite, né? Mas Deus sabe dentro do teu coração. E Ele quer trazer vida novamente para todos aqueles que estão sem esperança, que se sentem sem vidas neste momento. Mateus 17, 20 fala: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Isso significa que, para nós, parece impossível. Para Deus é apenas uma oportunidade de mostrar o seu poder. Mas como nós poderemos ver essas coisas?
Não propriamente nós vamos mover os montes, né? Ele quer dizer que nós precisamos se alinhar com Ele. Nós precisamos viver mais a intimidade, porque nós vamos entender esse processo do que Deus quer fazer e do que Deus tem feito aqui neste lugar e em nossas vidas. O pastor fala muito em visão, e nós às vezes, né, procuramos alinhar a nossa visão com a visão do pastor, mas a primeira coisa que eu faço é o seguinte: Senhor, a visão do Senhor está alinhada, então alinha a minha também, junto também, porque eu quero seguir este caminho, eu quero ir de acordo com aquilo que o Senhor tem a fazer neste lugar. Eu quero fazer parte, você quer fazer parte, eu sei que todos vão fazer parte disso aí, porque Deus quer fazer algo novo em nossas vidas todos os dias. Nós precisamos estar, né, em sintonia com Deus, precisamos orar mais a Deus, precisamos buscar mais a presença de Deus. E a partir desse ano, o pastor até falou aqui, todos os meses nós vamos ter uma semana de consagração. E toda a igreja será convocada a estar aqui, orando e buscando a presença do Senhor. Só assim nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Só assim nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Talvez não seja isso que eu esteja falando aqui nesta noite, mas você está precisando na sua vida que o sobrenatural de Deus aconteça. E você quer ver esse sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Para isso vocês e eu principalmente, né, que sou o maior dos pecadores, preciso estar colocando o joelho no chão e buscando a presença do Senhor, para ver, né, para sentir, para provar esse sobrenatural de Deus sobre nós, sobre nossas vidas. Você está crendo, você crê que o sobrenatural de Deus pode transformar a sua realidade, mesmo que pareça impossível? Você crê nisso, irmão? Amém? Amém, louvado seja Deus. Então, amém, glória a Deus. É nisso que nós temos que crer, mas crer com nossos olhos da fé, né? Não simplesmente só pronunciar também com os nossos lábios. Também, o sopro sobrenatural, ele exige atitude de fé. Nós precisamos ter atitude de fé, né? Nós precisamos crer, nós precisamos viver isso, crer nisso, né? Então, Deus não fez os ossos se moverem antes de Ezequiel profetizar. É claro que ele podia, ele tem todo o poder, não é isso? Ele podia ter feito isso, né? Mas ele queria, né, fazer Ezequiel exercitar ali a sua fé, a sua intimidade com Deus, e ele está querendo fazer isso comigo, com você, com cada um de vocês. Ele está querendo fazer isso, que nós exercitemos a nossa fé perante Ele, né? Que nós creamos naquilo que Ele pode fazer, que nós creamos naquilo que Ele vai fazer e naquilo que Ele tem feito no nosso dia a dia. Então, ele pediu que Ezequiel tomasse uma atitude de fé ao declarar a palavra de vida sobre os ossos. O sobrenatural não acontece apenas com orações silenciosas, não. Então, ou pensamentos positivos. É preciso dar um passo de fé e agir conforme a direção de Deus, né? Olha só, dar um passo de fé e agir conforme a direção de Deus, não conforme a minha direção. Porque quando a gente ora a Deus, a primeira coisa que a gente tem que pedir a Deus: Senhor, me dá a direção, porque às vezes eu não tenho a direção. Eu posso até alguma coisa criada na minha mente para me fazer, para me ir, mas eu não tenho a direção. Eu quero, né, tomar essa direção, Senhor. É essa que é a correta? Então eu quero crer que o Senhor está dirigindo esse caminho. Eu quero crer que o Senhor está indo à frente. Porque eu conheço pessoas que oram, perguntam a Deus em todo momento da sua vida: Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, isso é correto? Isso é certo? Talvez você pode parecer, isso pode parecer até um pouco, você está incomodando a Deus? Não, pelo contrário. Você está colocando, né, na direção de Deus, a direção da sua vida. Aquilo que você vai fazer impensadamente, e às vezes depois você se arrepende e acaba, desculpa a expressão, quebrando a cara, como eu já fiz várias vezes, né? Não sei vocês, mas eu já fiz muito isso. Então, quando a gente busca a direção de Deus, a gente não tem erro, não tem como queimar etapas, não tem como errar a direção, porque Ele vai à frente cuidando de tudo, se nós colocarmos na presença de Deus. Então, esse
Mateus 17, 20 fala, se tiverdes fé, né, eu falei aqui agora a respeito do grão de mostarda, e também ele fala o seguinte, Hebreus 11, 1 ensina a respeito disso, que a fé é a certeza daquilo que esperamos acontecerá, e a prova do que não vemos já aconteceu. A fé nos move em direção ao sobrenatural de Deus, como disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? A fé é a mão que recebe de Deus o que Ele já preparou. Olha só, viu? A fé, é a fé nossa que faz receber, né? Quando Jesus curava, quando Jesus libertava, quando alguém chegava próximo a Ele, a primeira coisa que Ele falava, você já ouviu muito isso na Bíblia, vai, a tua fé te salvou, né? Ele não falava, vai que eu já te curei, vai que Deus já te curou lá no céu, vai, a tua fé te salvou. É a fé é que vai fazer com que o sobrenatural aconteça em nossas vidas. Se nós tivermos fé, nós vamos ver. Se não tiver, não vamos, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus fala isso também, né? Hebreus 6 fala isso também. Hebreus 11, 6 fala sobre isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa que Ele existe. E que é galardoador, que dá presentes àqueles que o buscam, né? Olha só que coisa maravilhosa. Por que às vezes a gente não aprofunda mais nisso? Jesus, uma certa vez, ele falou o quê? Errais por não conhecer as Escrituras, porque elas de mim testificam. O próprio Jesus falou isso. E muitas das vezes nós erramos porque nós não lemos a palavra de Deus, nós não buscamos ao Senhor, né? Nós não praticamos a nossa fé, não colocamos a nossa fé em ação, não praticamos a nossa fé, por isso nós erramos e acabamos não vendo o sobrenatural que Deus quer fazer em nossas vidas. Esse é o propósito de Deus, fazer muito mais em nosso meio. Você tem dado passos de fé para que o sobrenatural aconteça em sua vida, ou está esperando uma mudança sem agir conforme a palavra de Deus? Para você refletir, reflita nisso, né? Novamente, você tem dado passos de fé para que o sobrenatural aconteça em sua vida, ou você está esperando uma mudança sem agir conforme a palavra de Deus, né? Por isso que a gente tem que buscar, consultar ao Senhor, falar, assim como os profetas antigamente consultavam o Senhor, nós como servos do Senhor também devemos consultar ao Senhor em todas as coisas que vamos fazer, se vamos para um trabalho, se vamos numa escola, se vamos sair todos os dias, Senhor, né? Pedindo a Deus que Deus nos guarde, nos dê direção, nos livre de todo mal, né? E etc e tal. Por quê? Porque nós cremos nesse Deus, que Ele vai à frente fazendo tudo isso, não é isso? Só um pouquinho. E também a pergunta seguinte, sobrenatural, sopro sobrenatural, ele se manifesta pelo Espírito de Deus. Ó, Ezequiel 37, 13 e 14. O último passo, né, da restauração foi o sopro do Espírito de Deus. Sem o Espírito, os corpos, embora restaurados fisicamente, não poderiam ter vida. O Espírito de Deus é que traz vida ao que está morto. Ele é a força que transforma e vivifica. Jesus disse em João 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O sobrenatural só se torna uma realidade completa quando o Espírito de Deus age em nós, através de nós, como disse John Wesley. A obra do Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Sem ele, nada podemos fazer. Eu achei interessante, porque quando o homem se vai, né, quando Deus convida, quando o homem morre, a primeira coisa que vai sair do corpo é o Espírito. Que a Bíblia fala o quê? Que o Espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta ao pó, né? No caso ali, Deus fez ao contrário, provou que Ele é muito grande, e fez totalmente ao contrário, na presença de Ezequiel, mostrando a ele o seu poder.
Ele primeiro recriou o homem, por final ele vai lá e sopra o sopro do Espírito sobre a vida daqueles ossos, e tornaram novamente a vida. Esse era o estado em que se encontrava Israel. E a pergunta é: você tem se permitido ser tocado e preenchido pelo Espírito de Deus para ver o sobrenatural acontecer na sua vida? Tem permitido? Tem deixado Deus agir na sua vida para que você possa ver esse sobrenatural? Para que você possa provar esse sobrenatural na sua vida? Nós só vamos provar o sobrenatural de Deus em nossas vidas, como eu falei aqui no início, como eu sempre falo também na escola de batismo lá. Não adianta você querer se batizar somente e não se alimentar daquilo que vai trazer vida espiritual a você. Você precisa ler a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus ela jamais voltará vazia, ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer na sua vida e na minha vida. Ela vai tratar conosco, ela vai nos vivificar, ela vai nos trazer esperança, ela vai nos trazer vida nova para nós. Esse é o processo da palavra de Deus, porque ela é mais viva e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela é uma palavra viva. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, não é nem jornal de papel, hoje é, né? Eu nem sei como é que fala isso, que antigamente nós falávamos jornal, né? Mas então nem os noticiários que vão sair amanhã. A Bíblia é mais atual do que isso. E muitas das vezes nós não provamos totalmente daquilo que Deus tem para nós, porque nós esquecemos que isso aqui, apesar de que, quando você compra um eletrodoméstico na sua casa, eu falava muito que isso aqui era o manual de vida do cristão. Só que a minha esposa falava uma coisa que eu até concordo com ela, que ela falava bem assim: meu amor, provavelmente pode ser um manual mesmo, porque quando você compra um eletrodoméstico na sua casa, a última coisa que você vai consultar é o manual. Você vai tentar fazer do seu jeito, e você acaba montando a coisa errada. Aí você vai lá, lê o manual para você ver, para você aprender como é que você faz exatamente. Olha que interessante, não é isso? Essa é a palavra de Deus. Nós fazemos errados, porque não conhecemos a Escritura, e depois nós voltamos lá para ler a Escritura e falar: caramba, Deus estava falando um negócio desse para mim, e eu estava fazendo totalmente o contrário lá. Porque eu não li a palavra, porque eu não orei, porque eu não busquei a presença de Deus, porque eu não entendi aquilo que Deus estava falando para mim. Muitas vezes Deus está falando comigo, está falando contigo, está falando com nós, e nós estamos achando que é simplesmente algo, é por acaso, é algo que aconteceu. Não, isso é normal. Mas se nós estivermos ligados espiritualmente em Deus, nós vamos entender que Deus está cuidando de nós em todo tempo, em todo momento. Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem cuidado do seu povo, né? Afinal de contas, Ele não nos chamou simplesmente para vivermos na inércia. Ele chamou para viver o novo com Ele, algo novo, algo diferente, algo transformador, né? Não na mesmice mais, mas algo novo. E concluindo, né? Deixa aqui, né, o pessoal da música, né? Já aprendi. E concluindo, né? O sopro sobrenatural de Deus não é apenas um evento que aconteceu no passado, mas é uma realidade viva e presente para nós hoje. Deus nos chama a profetizar. Ele ia acreditar no impossível, ia agir com fé, ia permitir que seu Espírito traga vida a cada área seca da nossa vida. Hoje, Deus quer soprar sua vida sobre você, onde há desespero, né? Que haja esperança, onde há morte, que Ele traga vida. E o sobrenatural de Deus não depende da circunstância, mas do poder da sua palavra e do seu Espírito. Você está disposto a receber o sopro sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Deus está te convidando aqui nesta noite, Deus está te trazendo aqui nesta noite, Deus está te chamando aqui nesta noite para você receber esse sopro sobrenatural sobre a vida dele. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nesta noite. Ó Deus, soberano Pai, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus,
Porque se o Senhor está aqui, Pai, há vida neste lugar, Senhor. E o Senhor quer trazer, Senhor, a nossas vidas, Senhor, um novo fôlego, Pai, um novo cântico, ó Deus. E às vezes tem muitas pessoas, Senhor, desesperançosas, Senhor, sem esperança, Senhor. Desculpa a palavra, se sentindo às vezes mortas, Senhor, espiritualmente, Pai. Ó Deus, e precisa, Senhor, se tornar a vida, precisa voltar à vida, Pai. Ó Deus, e o Teu Espírito Santo, Senhor, está convidando nesta noite. Venha, venha, venha receber o sopro de Deus sobre a sua vida. Você que ainda não conhece a esse Deus, você ainda que não entregou a sua vida para Ele, não declarou para Ele, Ele está te convidando aqui nesta noite. Ele está te convidando. Eu quero te fazer um convite aqui nesta noite. Venha aqui à frente, venha aqui, nós vamos orar por você. O Espírito Santo de Deus está tocando na sua vida. Ele está falando com você aí neste lugar. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa viver o novo de Deus. Você está querendo ver o sobrenatural, mas você ainda não consegue caminhar com Deus. E você precisa desse renovo na sua vida. E Ele está te convidando nesta noite. Esse é o momento, essa é a chance. Deus está te chamando. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje é o dia que Deus está te convidando a te trazer a vida novamente, a te fortalecer a sua vida novamente. Deus está te convidando nesta noite. Oh, você que está aí, você que está se sentindo neste momento triste, abatido, sem esperança, Deus quer te trazer esperança. Deus traz esperança todos os dias. Oh Senhor, abençoa, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Abençoa, Deus, essas vidas aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, penetre, Senhor, em nossos corações, Pai, a tal forma, Deus, que nós possamos, Senhor, estar sempre, todos os dias, Senhor, impactados por Ti, Senhor. E acima de tudo, ó Deus, sermos, Senhor, despertados pelo Senhor, Pai, a buscarmos a Tua face cada dia mais, Pai, a buscarmos a Tua presença, Senhor, a vivermos, ó Deus, o sobrenatural que o Senhor tem a fazer, Senhor, neste lugar e nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, no nome todo-poderoso, nome sobre todo nome, Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida, aquele que morreu ali na cruz, Senhor, e não foi em vão, Senhor, mas ressuscitou ao terceiro dia, Pai, para que nós pudéssemos ser resgatados da mão do pecado, Pai, da mão do nosso inimigo, Pai, e vivermos, Pai, em liberdade contigo, Pai. Ó Deus, nesta noite, Pai, mais uma vez, Senhor, nós declaramos, Pai, o sopro de vida, Pai, sobre esta igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai, amém.